Mauro Tá César bom. Pereira, Palmeiras, Flamengo campeão, bicampeão. Felipe Luiz fazendo um trabalho muito bom. Tem as questões, né? O time não faz o gol, demora para fazer gol, não resolve os jogos. Mas de qualquer forma, pintou o time a ser batido no Brasil, porque do ponto de vista estadual parece que não tem rival, né? O Flamengo está muito longe dos outros. Bom dia. Bom dia. Primeiro frisando que eu não participei da pauta, tá? Essa decisão foi de vocês. É importante frisar. Tudo bem. Não, antes que especulem alguma coisa, né? Outro dia um cafajeste aí falou num vídeo que o Paulo Vinícius saiu do programa porque eu exigi. Um cafajeste falou isso. Então é bom até frisar isso. Né? O Paulo Vinícius saiu porque ele quis. Né? Então é bom deixar claro que eu não tenho nada com isso, eu não participei da pauta. Né? E se eu tivesse participado da preleção do Mano Menezes e fosse jogador do Fluminense, acho que ficaria bem incomodado, né? Porque o técnico do Fluminense não conseguiu apresentar rigorosamente nada em termos ofensivos num jogo que o Fluminense tinha que fazer pelo menos um gol, tinha que vencer o jogo. Né? E o Fluminense praticamente não atacou. Claro, o time dele é inferior, a dificuldade é inerente a um cenário como aquele, já derrotado no primeiro jogo por 1-0, mas no primeiro jogo o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, né? Teve muito perto de marcar, perdeu um gol incrível, e ontem praticamente nada fez. Também muito por mérito do próprio Flamengo, né? Que continua com aquele velho problema, o time arame liso, perde muito gol. Isso aí já acontece há muitos anos e nenhum técnico consegue resolver. E sem o Pedro, sem o Bruno Henrique, né, é evidente que não seria diferente. Com eles perde gols, imagina sem esses dois jogadores. Mas era para ter vencido o jogo, né? A arbitragem anulou ridiculamente um gol do Plata, não conseguiu enxergar uma falta ali que se houvesse falta seria do Inácio, né? Mas não houve nada. Ele e o Juninho se embolaram ali os braços, né? Braço na perna, braço no ombro, os dois caíram, o jogador levantou e foi embora. Imagino até seja porque ele é um cara que jogava no Azerbaijão, e certamente lá no Azerbaijão não se marca esse tipo de falta, né? Acho que só no Brasil se marca falta e o VAR é acionado para esse tipo de jogada. Então ele se preocupou em jogar, levantou e foi embora com a bola, serviu o colega que fez o gol. O outro gol foi bem anulado, havia um impedimento na origem do lance, mas era para o Flamengo ter vencido o jogo. E agora, nos 12 últimos jogos, né, entre Flamengo e Fluminense, uma vitória do Fluminense, 5 vitórias do Flamengo e 6 empates. Ou seja, aquela conversa que o Fluminense vencia e tal, o Flamengo, já falei isso antes, vou repetir. Entre 2021 e 2023, de fato, venceu 7 em 10 Fla-Flus. Mas isso já passou, já estamos em 25. Nesses 2 últimos anos, isso mudou bastante. Ou seja, depois dos 4-1 na final de 2023, o Fluminense venceu uma vez o Flamengo, aqueles 2-0 com o Mano Menezes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois disso, só foi essa vitória e ontem, novamente, o Flamengo levou a melhor. Era para ter vencido, repito, o jogo, mas ainda assim ficou com o título, melhor campanha. Foi melhor no cômputo geral da final. Acho que o Fluminense foi superior só no primeiro tempo do jogo da quarta-feira, né? Então, entendo que o Flamengo mereceu o título. Agora, se vai ser o time a ser batido, vai depender muito do que vai acontecer. A data FIFA já está aí chegando, né, Tironi? Ela já é um adversário grande do Flamengo. Quando machuca um jogador do Flamengo, o Dorival convoca outro, né? Machucou lá o Danilo, está machucado, ele convocou o Alexandre. E tem os estrangeiros também. Então, isso pode, evidentemente, pesar, e outros fatores podem pesar, a evolução das outras equipes. Palmeiras pode melhorar muito no campeonato, Atlético Mineiro, enfim, várias equipes aí que podem, o Botafogo pode se reencontrar, a gente não sabe, e com isso talvez a coisa não seja tão simples como pode parecer. O estadual não é, evidentemente, a régua ideal para medir, porque são adversários diferentes, campeonatos diferentes. Que delícia a data FIFA chegando, hein? Não vejo a hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. A imagem está legal para vocês? Ou porque o pessoal em casa está vendo bem ou está ruim para a gente? Tá ótimo. Em casa tá coisa linda. Beleza. Não, porque quando entra as imagens dos jogos, fica uma coisa meio esquisita para mim. Mas tudo bem, vamos em frente. Eles já explicaram, Zé, que é para que o áudio fique bom, a imagem que nós vemos entre nós é pior do que a imagem que está na TV. Ainda bem, né? Se fosse ao contrário, ia ser uma tragédia, já imaginou? A pessoa em casa não vendo nada, né? E a gente vendo Exatamente. Tudo. Isso. Bom, foi um fim de semana bem interessante, começando pela manhã do domingo, quando o Arsenal ganhou o derby lá de... né? Mais importante foi depois, hein? Tá difícil, quase impossível, mas não tá bom. Agora, a enquete do nosso âncora projeta o futuro, né? Porque a temporada é longa, tem muita água para correr debaixo da ponte.
E a temporada inclui muita coisa, Libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê, Mundial de Clube, papapá. A julgar por agora, o que me espanta é a ausência do Botafogo. A ausência do Botafogo nessa enquete. Não que seja uma provocação, é a pura verdade. A julgar pelo que está acontecendo neste momento, o Botafogo, que faturou tudo ano passado, ou os mais importantes, Libertadores, Brasileiro, aquela coisa toda, está fora dessa enquete. E fora com justiça, porque a régua está sendo passada pelos estaduais. É o Flamengo. Agora, o que o Mauro falou, muita coisa é uma coisa de mãe de nada, de bola de cristal, muita coisa. Eu não confio muito no Galo nos últimos tempos. Ele insinua que vai bem, mas era outro técnico, outros jogadores, contratou gente. O Internacional sempre dá parabéns. Inclusive, eu tenho que dar parabéns para os técnicos brasileiros, né? Porque o Roger Machado fazendo um belo trabalho lá no Rio Grande do Sul, o Felipe Luiz fazendo um belo trabalho no Flamengo. Então, eles merecem parabéns, porque a gente só falava de técnicos estrangeiros até outro dia, né? Então, eu se tivesse que responder a enquete, já respondendo, eu falo Flamengo, mas com asterisco colocado pelo Mauro, né? Quer dizer, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. Então, a base da enquete é o estadual. O estadual, a gente sabe, que serve para os grandes times receber novos contratados, recuperar jogadores machucados, colocar times mistos durante a primeira fase, como foi o próprio Flamengo, na primeira fase, colocou jogadores jovens ainda, né? Então, é uma equipe que agora, pelo que a gente está vendo, o Flamengo tem muita gente para entrar, claro, tem data FIFA, esse horror da data FIFA, mas com a volta do Pedro, Cebolinha em forma, o Bruno Henrique em forma, o Flamengo, e com esse técnico que faz o time jogar para frente, né? Com aquela toda torcida, o Maracanã, aquela coisa toda, eu apostaria no Flamengo. Eu não apostaria no Corinthians, porque o Corinthians, o Juca pode falar melhor do que nós todos aqui, é curioso, né? Porque o Corinthians até a segunda ordem estava morto. Estava morto. Não é? Foi eliminado da Libertadores, daquela possibilidade de ficar na Libertadores lá em cima, não é? Aí vem, joga bem, corretamente, não é que o jogo foi bom, jogou corretamente, conseguiu neutralizar o Palmeiras. Então, mas não é um time confiável, como também não acho o Galo um time confiável, e o Internacional eu tenho uma pulga atrás da orelha favoravelmente. Vamos esperar, tem muita água para correr debaixo da ponte. Danilo, pelo que você viu por aí, estamos falando de um time muito forte de novo, o Flamengo. O ano passado, vamos lembrar, né? Quando o Tite foi campeão carioca, o papo era mais ou menos parecido. Mas agora parece um time mais forte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sim, o Flamengo ganhou sobrando no Campeonato Carioca, né? É o que a gente esperava. O Fluminense, ele levou perigo ao gol do Flamengo ali 2 vezes, né? Uma no Cano errando a cabeçada, depois no Keno, nos momentos finais do jogo ali, e nada mais, né? O Flamengo sobrou, e lembrando, né? O Flamengo não está com a sua força máxima, como já disse o Mauro no comentário inicial dele. Já não tem o Pedro, o próprio Bruno Henrique, o Plata se movimentou bastante, mas perdeu gols que eu acho que se fosse o Bruno Henrique não perderia. Então o Flamengo mostra, inclusive, alternativas, né, de quando você tiver lesões, suspensões e tal, que é o que a gente sabe que vai precisar ao longo de toda a temporada, considerando esse calendário maluco, calendário do Super Mundial, que o Flamengo está incluído. Então eu vejo um Flamengo realmente indo muito bem. Eu sempre gosto de esperar, porque por mais tenso que seja jogar o estadual, né, como disse o Felipe Luiz, em relação a clássicos e tal, quando começa o campeonato brasileiro, o Flamengo, por exemplo, enfrenta o Inter, já é outro tipo de encontro, outro tipo de enfrentamento, a viagem, jogar fora de casa com uma torcida totalmente diferente. Então, assim, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho, mas da mostra que a gente tem, o Flamengo é o que está jogando mais bola.
mesmo no Campeonato Paulista aqui, o Palmeiras e o Corinthians, os finalistas, não estão jogando um futebol incrível. Lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro pegou um América bem mais ou menos, e o América que tinha eliminado o Cruzeiro, que a gente esperava muito mais dessa temporada. O Botafogo já caiu com muita antecedência e jogou muito mal a Supercopa. Então a gente tem o Flamengo despontando, mas eu ainda gostaria de esperar um pouquinho para ver esses confrontos no Brasileirão e o confronto da Libertadores, Copa do Brasil, que a gente vai ter mais para frente. Mas é um Flamengo que dá um bom cartão de visitas, e um Felipe Luiz, né, que dá um ótimo cartão de visitas também, no meio de uma expectativa da gente ver técnico brasileiro despontando, tendo um trabalho. O Felipe Luiz está indo muito bem. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse nível, mas ótimos sinais que ele deu nesse Campeonato Carioca, o Tironi.